O Juventude venceu sua partida na Série B contra o Avaí por 1-0. Trouxe alguns assuntos a respeito do adversário do Galo, que saiu hoje entre Bragantino e Sport Cristal, na Copa Sul-Americana. Na minha opinião, essa é minha opinião, deixa sua opinião, prefiro o Sport Cristal. O Bragantino é embaçado, ele costuma engrossar com o Galo e, para mim, para o Galo enfrentar nas oitavas da Sul-Americana, eu prefiro time de fora. Não sei a sua opinião. Enfrentar brasileiros agora, porque a chave do Galo está cheia de brasileiro, é inevitável não enfrentar um deles. Mas neste momento, o Sport Cristal seria melhor nas oitavas. Sobre o Scarpa, segundo informações, não tenho certeza, porque a gente não sabe o que está acontecendo na cidade do Galo. O Scarpa está treinando bem, isso é bom sinal. Aproveitar essa maré boa do Galo que venceu o Palmeiras, quem sabe o Scarpa aparece nessa partida contra o Juventude, faz uma bela partida, um gol aí de falta. Eu sou fã do camisa 10 e o único que o Galo tem neste momento que não faz a função de 10 é o Scarpa. Sobre o Fred, dizem lá no país que ele está que hoje decide se o Fred vem para o Galo ou não. Essa novela é pior do que novela mexicana, grande e demora muito para acabar. Então eu não quero nem entrar nesse assunto enquanto não tiver certeza. E é isso aí, o Galo se preparando para esse desafio na Copa do Brasil. Todos os detalhes agora, vou trazer o vídeo completo nas minhas redes sociais. Se você não está seguindo, segue aí JB Esportes Arena, JB Esportes. Link na bio, na descrição e nos comentários. Deixe sua opinião, é muito importante. Aqui ninguém é dono da verdade, é opinião, galera. Opinião é isso, cada um tem a sua e vamos tocando o barco, que o futebol hoje em dia é curtição, gente. Vamos curtir o futebol, porque o resto a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Empresas parceiras do canal vão estar passando embaixo do lado, todas as empresas oficiais. A Nike está aí, loja oficial. Fute Fanático da Fit, loja Renner, farmácia Pague Menos. Temos também aí loja Pets, animais de estimação. Tem nossos blogs, JB Esportes Arena. Link na bio, na descrição, nos comentários. Quer receber um artigo? Quer receber um e-book de graça? É só você se inscrever no nosso blog e deixar seu contato. A Lala tá aqui comigo. Você gostou, Lala? Sim, é porque eu tava jogando. Falou agora à tarde, o técnico Barba Domingues deixou a turma que jogou contra o Palmeiras, né? Os titulares fizeram aquele famoso trabalho regenerativo e os demais foram a campo. Tudo que o treinador gosta, né? Semana livre para poder treinar a equipe e recuperar jogadores importantes também. Ele pode ter até 3 reforços no fim de semana. Vamos a eles. O Alan Franco, ele hoje foi pela primeira vez a campo, fez uma parte da atividade juntamente com os demais colegas. O Alan Franco foi o último a se apresentar após a disputa da Copa do Mundo. Tá fazendo aí um recondicionamento físico, até porque ele ficou 20 dias depois da Copa. Ele teve um período de férias e aí ficou sem treinar, né? Esse período aí, o Alan Franco, mas é um atleta que é muito privilegiado fisicamente e por isso pode, quem sabe, aparecer já no fim de semana, quando o Galo recebe o Juventude de Caxias do Sul na Arena MRV, aí é Copa do Brasil. E além do Alan Franco, tem o Gustavo Scarpa, que quase foi, né, pro jogo contra o Palmeiras em São Paulo, tá recuperado de uma lesão muscular. Mais uma semaninha pro Scarpa, ele deve ficar disponível. E o Coelho segue em tratamento, foi baixa de última hora contra o Palmeiras, não viajou para São Paulo porque foi constatado um edema na coxa esquerda. Mas como é um edema, dependendo da evolução também na semana, o Coelho pode aparecer. Se não for para esse jogo, quem sabe para o duelo de volta que vai acontecer, né, com o Caxias, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude daqui a uma semana. Então, Pedro, tem esse cenário aí, o Galo que aos poucos vem o Barba recuperando jogadores que estavam bem esquecidos lá atrás, né? O Igor Gomes é um deles, né? Já pode aparecer mais para ser utilizado. Ele não vai ter para o jogo do fim de semana o Cissé, que tem sido muito elogiado. O Cissé
foi expulso contra o Ceará, que foi a última rodada na Copa do Brasil, naquele jogo que o Galo classificou nos pênaltis, o Cissé foi expulso. Então não tem o Cissé. Semana para recuperar fisicamente o Maicon ali no meio campo e esses 3 nomes aí, quem sabe, né? Podem aparecer para ter mais opções, o Barba Domingues. O que você imagina de mudanças na escalação, Edu, tendo em vista esses dias que o Atlético tem para trabalhar? Eu não sei se você tem a sensação de que pode acontecer algum tipo de mudança nesse sentido físico, nesse sentido de repente ter jogadores mais inteiros, porque uma semana tá ok, você consegue recuperar alguns jogadores, mas tem gente que já não consegue jogar e em 100%, como é o caso do Scarpa, há muito tempo, mas ao mesmo tempo é um jogo eliminatório, então vai ter que equilibrar uma bela balança aí o Barba. Eu não apostaria no Scarpa. Agora, eu acho que por conta da parada para a Copa do Mundo, período de descanso, de treino, e o Galo ter essa semana para recuperar, eu não vejo necessidade nenhuma de segurar jogador, de poupar, sabe? Tem a ausência do Cissé pela suspensão, como disse o Cláudio Rezende, mas depois da parada para a Copa, 2 jogos, Bahia e Palmeiras, e uma semana de descanso. Então não faz sentido. Fulano tá desgastado fisicamente. Não há desgaste físico nesse momento. Então, mexer no desenho tático, também não. Para mim tá muito claro e consolidado esse desenho do Atlético. Com uma saída de 3 jogadores, eventualmente defendendo com uma linha de 5, pode ser uma linha com 4 atletas e ao invés do Coelho fechar uma linha de 5, fecha uma segunda linha. Isso tem acontecido. Alguns jogos o Natanael, ele só é zagueiro com a bola, fazendo uma saída de 3, e para defender ele defende como lateral. Outros jogos ele defende como zagueiro também, como aconteceu em São Paulo contra o Palmeiras. Ele termina jogando como ala, mas a maior parte do jogo ele foi zagueiro, saindo e defendendo como zagueiro. Então eu não acredito em mudança de desenho. Agora, mudança de peça pode acontecer? Pode. Você tem um possível retorno do Alan Franco. O Alan Franco, até a parada para a Copa, era titular. Eu acredito numa disputa por posição de Franco com Pérez. Eu não gostaria de ver o Cissé perder espaço para o Alan Franco. Eu acho que o Cissé tem que ter cada vez mais minutos, e o Cissé poderia ser, caso na cabeça do Barba ele não tenha condição de ser titular agora, sempre a primeira opção. O Cissé precisa ser, no mínimo, a primeira opção para o meio de campo do Atlético. Isso eu estou falando se ele for opção. Porque se ele vier a ser escalado como titular, segundo homem de meio, ter Maicon e Cissé, para mim, não há problema nenhum. Pelo contrário, ainda mais um jogo em que o Atlético, em jogos em que o Atlético vai ser protagonista. Nesse caso não, porque ele está suspenso. Então você pode ter o retorno do Franco para jogar com o Maicon, ou a manutenção do Pérez com o Maicon, e a gente não sabe se o Maicon já aguentaria mais minutos ou não, porque o Barba já deixou muito claro que ele não está 100%. E do meio para frente, esperar pelo Coelho. Se ele se recupera a tempo de jogar a Copa do Brasil já no final de semana, se dá uma segurada a mais, até porque o Preciado não foi mal. Agora, o Preciado não foi mal porque foi um jogo diferente. Um jogo de mais protagonismo, em que você vai precisar de mais atacante mesmo ali pelo lado. Eu prefiro o Coelho ao Preciado. Mas aí é o departamento médico que vai dar opção pro Barba escalar ou não. Ele tem a opção de conhecer o adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bragantino e Sporting Cristal do Peru, lá no interior de São Paulo. O primeiro jogo foi empate no Peru, agora quem vencer avança para pegar o Atlético em 2 jogos de mata-mata. O Galo já sabe, independentemente do adversário, que decide em casa por ter sido o primeiro colocado no seu grupo neste torneio. Ou teremos um duelo brasileiro, né? Galo e Bragantino, ou teremos o Atlético indo lá ao Peru para enfrentar o Sporting Cristal. O Galo que anunciou hoje 3 jogadores da base foram negociados, Pedro. O atacante Ryan Felipe vai para o Torrense de Portugal, o Igor Toledo, meio-campista, para o Portimonense, também de Portugal, e o lateral direito, o Lucas Souza, para o Al Ahly, lá dos Emirados Árabes. São 3 jogadores sub-20 que não seriam utilizados. Então, pelo que eu apurei, o Atlético normalmente, quando o jogador não está nos planos, né, de subir para o profissional, eles normalmente ou são dispensados ou são emprestados, né, para outros clubes. Nesse caso, o Galo vendeu eles para o futebol do exterior, uma negociação em definitivo com um percentual. Se esses caras forem bem por lá onde vão jogar, o Galo ainda pode ter um percentual aí, uma grana no futuro. E amanhã também tá todo mundo de olho, né, Pedro?
no jogo do Fred. Lá o Fred vai jogar amanhã e lá na imprensa turca alguns colegas disseram que vai ser a despedida dele. Então vamos ficar de olho se vai ter algo mesmo, o Galo nesse compasso de espera. O Galo não tem muito o que fazer, é esperar mesmo a definição lá do Fenerbahçe se vai ou não liberar o Fred nessa janela.